uma concentração ali naquele momento, pedindo para que essa água, ela te traga o esclarecimento de qual é a sua missão de vida. Qual foi o propósito de vida, para que você nasceu, né? Você nasceu para fazer o quê nessa vida e nesse planeta? Então esse é um exercício que eu aprendi diretamente com o Dr. Lair Ribeiro, e serve para nos auxiliar, né, a descobrirmos qual é a nossa missão e nosso propósito de vida. E aí você pega essa taça, coloca essa água, segura com as suas mãos, se concentra, respira, e pede para que através dessa água, que seja revelado para você qual é a sua missão de vida. E aí você vai tomar metade dessa água antes de dormir, e deixa a outra metade ao lado da sua cama. Tá? Pode ser que você já receba essa revelação no sonho, nessa mesma noite que você já tomou essa metade do seu copo d'água. Tá? Você sonhando ou não com a resposta, no dia seguinte, você novamente mentaliza e pede que essa água lhe revele qual é a sua missão de vida. Se você recebeu a resposta já no sonho, você agradece e toma água agradecendo. Se você não recebeu, você toma o resto da água de manhã e relaxa, tá? Porque a resposta pode vir a qualquer momento. Geralmente a resposta vem quando a gente nem tá pensando naquilo, em algum momento inesperado, tá? Então isso é muito importante que a gente possa trabalhar com os nossos dons e talentos. Porque a vida moderna, do jeito que ela está estruturada hoje, ela pode ser uma grande armadilha de aprisionamento das pessoas, né? Porque existe um sistema que quer ganhar dinheiro, e esse sistema, ele está totalmente montado para usar as pessoas, né, como mão de obra. E se nós não ficarmos atentos, a gente pode acabar caindo nessa emboscada, caindo nessa armadilha, e servir de mão de obra escrava para o sistema ganhar dinheiro. Tá? Então, é importante que a gente descubra a nossa missão de vida e que tentemos, né, que cada um tente buscar trabalhar com essa missão de vida. Não é fácil, né, porque o sistema, como eu já falei, ele é feito para deixar as pessoas escravas, né, mas a gente com estratégia, né, e com fé e com boa vontade, a gente pode criar uma transição, né. A hora que você descobrir sua missão de vida, você pode ficar meio período trabalhando com aquilo que te dá o sustento nesse momento e planejar uma transição, né. E quando você der o primeiro passo para realmente cumprir sua missão, a vida vai te ajudar, porque você está também ajudando a vida a receber os seus dons e talentos. Mas a gente faz essa transição com inteligência, com perspicácia, com estratégia, né? Mas sabendo que isso é muito importante. Então, muito bem. O nosso ideal é trabalhar com a nossa missão de vida. Enquanto isso não é possível, a gente vai criando uma estratégia. Mas, de qualquer maneira, para que essa roda da fortuna gire, a gente precisa trabalhar e ganhar algum dinheiro. Agora, o que fazer com esse dinheiro que nós ganhamos? Tá? Segundo o Dr. Lair Ribeiro, nos ensinamentos que eu recebi pessoalmente dele, nos cursos que eu fiz com ele, um pouco desse dinheiro, ele precisa ser gasto, tá? A gente não vai gastar tudo, mas é bom que a gente gaste um pouco. Por quê? Para a roda da fortuna girar. Porque se todo mundo só guardar o dinheiro que ganha, a economia vai simplesmente congelar, paralisar. Não vai mais existir economia. Então, é bom que a gente exercite também esse ciclo, né, do desapego e esse ciclo de botar a roda da fortuna para girar, gastando também um pouco do dinheiro. Claro, né, gente, com inteligência, com bom senso, né, com estratégia, principalmente nesses dias de hoje em que a economia está bastante difícil, né. Então, a gente tem que ter pé no chão, mas sabendo que isso é importante para a roda da fortuna girar na sua vida. Um pouco do dinheiro é importante que a gente guarde, tá? É importante, porque o dinheiro, ele chama dinheiro. Então, é como se fosse um ímã. Então, é importante você guardar pelo menos 10% do que você ganha. É importante você guardar. Porque isso você vai criando um patrimônio, nem que seja de pouquinho em pouquinho, devagarinho a devagarinho, mas isso vai fazer com que você crie aquele ímã do dinheiro, porque dinheiro chama dinheiro. É como uma pessoa que está devendo para o banco, se ela for no banco pedir um empréstimo, ela não vai conseguir. Agora, se um milionário for no banco pedir um empréstimo, o banco na hora vai emprestar dinheiro para ele. Porque é o ímã do dinheiro, o dinheiro chama mais dinheiro, tá? E não só para questões de empréstimos nem nada, mas simplesmente pela energia, né, de você ter uma quantia guardada, isso faz com que você atraia mais, tá? Se nesse momento você não está conseguindo guardar 10% do que você ganha, guarde nem que seja R$100 por mês. Isso já vai colocar você nessa energia de atrair um pouco mais para você. Doar também é muito importante, viu, gente? É muito importante. Tanto você doar alguma coisa para quem esteja precisando, quanto você doar para quem não está precisando. Tá? Faz parte da roda da fortuna, doar. Se você não tem dinheiro nesse momento para doar para alguém, você pode doar um serviço, né? Por exemplo, como eu que trabalho com terapias. Sempre que o meu trabalho começa a ficar meio estagnado, eu me lembro, opa, tá na hora de eu doar um atendimento,
né? Então, se alguma pessoa que não tem condições financeiras me procura e eu vejo que a pessoa quer muito, que ela está precisando, mas naquele momento ela não pode, eu oferto. Eu oferto para ela e falo, olha, você foi premiada. Porque de vez em quando eu faço a doação de um tratamento e você foi escolhida. E é impressionante porque isso faz a roda da fortuna girar, tá? Então, por exemplo, se você está iniciando num trabalho novo, né, você pode fazer isso. Você começa a doar atendimentos algum horário livre que você tenha e você vai ver que isso traz a prosperidade, tá? Quando eu mudei aqui para as montanhas de Minas Gerais, que eu estava sem trabalho, e eu estava tentando procurar trabalho e não conseguia, eu resolvi fazer atividades voluntárias na comunidade. Eu dava aula de yoga na comunidade, aula de vôlei, aula de futebol, aula de percussão, e de repente começou a aparecer trabalho para mim, né? Porque eu sabia que, bom, eu não tinha filhos na época, certo? Então, eu lavava minha roupa, arrumava minha casa, fazia minha comida. Não tinha mais nada para fazer, eu falei, eu não vou ficar à toa, né? Sabendo que eu tenho tantos dons e talentos que eu posso oferecer para a comunidade. E comecei a dar aulas na comunidade gratuitamente. E rapidinho, eu fui chamada para trabalhar na prefeitura. Então, tá vendo? Como que a gente faz aquilo, nem tendo, assim, uma intenção, e de repente o universo, ele escuta e ele responde, viu, gente? Então, é importante. Então, é importante a gente doar para quem esteja precisando e doar também para quem não esteja precisando. Por exemplo, dar um presente para algum amigo, né? Porque se a gente só doar para quem estiver precisando, vai ficar no nosso inconsciente que a gente só recebe prosperidade ou só recebe alguma coisa se estiver precisando. Mas, quando a gente doa para alguém que não está precisando, a gente cria uma cultura dentro das nossas crenças de que tá sobrando, né? Tá sobrando, tem para todo mundo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E mesmo que eu não esteja precisando, o universo vai estar sempre me fornecendo prosperidade. Outro item da roda da fortuna é investir um pouco do dinheiro. Então, uma parcela do que você ganha, é importante que você invista em alguma coisa que faça aquilo render, tá? Então, essas todas, segundo o Dr. Ler Ribeiro, tá? São todas as palavras-chave da roda da fortuna. É ganhar dinheiro, gastar dinheiro, guardar dinheiro, investir dinheiro e doar dinheiro para quem precisa e doar dinheiro para quem não precisa. E se você não tiver dinheiro para doar, você pode doar algum serviço. Doar o seu tempo, encontrar uma maneira de compartilhar a sua prosperidade com os outros. Bom, então isso é algo mais técnico, né? Agora a gente vai entrar numa área mais espiritual e mais energética da prosperidade. Então, assim, gente, nós sabemos que a Terra, né? A Terra é a nossa maior fonte de prosperidade. Se a gente parar para pensar, a Terra é realmente, assim, o top, né, que nos fornece toda a nossa prosperidade. Os alimentos que nós comemos, eles vêm da terra. Os materiais que são usados para construir nossas moradias, eles vêm da terra. Então, é muito, muito, muito importante que o ser humano honre e agradeça o chão que ele pisa. Que o ser humano honre e agradeça a terra e a natureza. Porque sem a terra e sem a natureza, nosso corpo físico não poderia ser sustentado. Nós não teríamos como ter vida, né? Então, há quem diga que o nosso próprio corpo físico vem da Terra, e eu acredito nessa teoria, né, que nós viemos da Terra e para a Terra voltaremos. Então, gente, a base mais básica da prosperidade é a gente honrar e agradecer a Terra. Tudo que a Terra nos fornece, tudo que a Terra nos dá, todo o sustento, né, que a Terra dá para nós e para as nossas famílias. Então, os indígenas de várias tradições, tá? Eu já tive a oportunidade abençoada de participar de cerimônias de agradecimento à natureza, de agradecimento à terra. Os índios, os nativos, eles não agradecem a terra por interesse financeiro, tá? Porém, quando se agradece a terra, existe um fluxo de prosperidade que volta para as pessoas que estão ali agradecendo a terra. E eu já participei de cerimônias de várias linhas, tá? E várias linhas fazem cerimônias de agradecer a terra, ofertando para a terra simplesmente tudo aquilo que a terra nos dá, que são frutas, flores, sementes, grãos, né? Onde se faz um desenho, uma mandala na própria terra, usando as flores, os frutos, as sementes e os grãos, se faz um desenho bonito com todos esses elementos na terra, honrando e agradecendo a terra, né? Porque se não fosse a terra, a gente não teria nem o que comer. E a gente não teria nem corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele é feito de terra, ele é feito de água. O nosso corpo, ele vive através do ar. Se a gente ficar 2 minutos sem respirar, já era, certo? E o fogo, ele dá vida ao nosso espírito. Então, os próprios elementos da natureza constituem o nosso corpo físico e possibilitam que nós tenhamos a nossa vida aqui na Terra. Então, se você nunca honrou e agradeceu o chão que você pisa, se você nunca honrou e agradeceu a terra,
tudo que a terra te dá, todos os alimentos que vêm da terra para nutrir você e a sua família, faça isso agora. E faça isso de preferência todos os dias. Sempre que você for comer um alimento, agradeça a natureza, a Mãe Terra, que ofertou esse alimento para você e para sua família, né? E eu gosto de rezar também, sempre pedindo para que a humanidade cuide da natureza e cuide da terra, né, gente? Porque o que será de nós quando a gente só tiver poluição para respirar, quando a gente só tiver plástico para comer, né, ou lixo para comer, porque as pessoas estão detonando a natureza, as pessoas estão jogando lixo na terra, lixo na água, lixo no ar. E aí, como é que vai ser? Então, tudo que a gente puder fazer para cuidar da natureza, tudo que a gente puder fazer para defender a natureza, sabe? Sabe, na fila do supermercado, eu já faço uma palestra na fila de supermercado, discretamente, né? A moça pergunta, você vai querer o seu comprovante? Eu falo, não precisa. Eu estou na campanha ecológica, né? Porque nossa terra nem tem mais como aguentar tanto lixo. Aí, e eu falo, você poderia me arrumar uma caixinha de papelão? Porque eu também não estou usando sacolinha plástica, porque eu estou na campanha ecológica, né? Porque nossa natureza nem tem mais onde colocar tanto lixo. São detalhezinhos que quem está na sua frente vai escutar, quem está atrás já vai escutar, e aos poucos a gente vai ganhando mais pessoas que têm a consciência de cuidar da natureza, né, gente? Então, voltando ao nosso tema da live, que é prosperidade, se você honrar a natureza, se você agradecer a natureza, e se você proteger a natureza, olha, a chance de você ter prosperidade aumenta muito. Aumenta muito mesmo. Porque o universo, ele tem uma contabilidade cósmica. Né? Tem gente que fala assim, é o aqui se faz, aqui se paga. Mas eu prefiro dizer uma contabilidade cósmica. Tudo que a gente vai fazendo, agregando um saldo positivo na nossa existência, a existência vai devolver pra gente. Tá? E se você sentir, assim, no seu coração, uma vontade maior de agradecer a Mãe Natureza e a Terra, pegue frutas, flores, sementes e grãos e faça um desenho bonito com esses elementos da natureza na terra, como uma forma de honrar e agradecer a terra por tudo que a terra já te deu, inclusive o seu corpo físico. Então agora nós vamos para o próximo item energético espiritual da prosperidade, que é o nosso corpo físico. Então, imagina, né? A gente nasce, a gente ganha o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é o nosso primeiro bem material. Nosso primeiro bem material. É a primeira prosperidade que a gente ganha, né? Ela tá aqui o seu corpo físico. Então, gente, é muito importante que você também honre e agradeça e cuide do seu próprio corpo físico, né? Imagine a administração divina, né? Ela nos dá um corpo físico e aí, de repente, a pessoa ganha esse corpo físico, só come lixo, não faz uma atividade física, aí fica cheio de problema de saúde, né? Com certeza. Ô, gente, o que a contabilidade cósmica vai dizer para essa pessoa quando essa pessoa pede prosperidade? É uma questão matemática, né, gente? Então pensa bem, se nem o corpo físico da pessoa, que é o maior bem material e o primeiro bem material que a pessoa recebeu, se nem do corpo físico a pessoa cuida, o que a contabilidade cósmica vai imaginar? Nossa, se eu vou dar mais o que para essa pessoa? Para quê? Para ela estragar, não cuidar, não honrar, não agradecer e ainda transformar em lixo? Então, gente, se você quer prosperidade, você precisa, no mínimo, cuidar do seu corpo físico, selecionar o que você vai comer, fazer atividade física diariamente, nem que seja uma caminhada, nem que seja uma caminhada na rua. Olha, caminhar na rua, gente, é de graça. Você aproveita, pega um pouco de sol, olha para o céu, né? Quando você olha para o céu, você está estimulando seus hormônios do bem-estar. Você está pegando o seu sol ali, lembrando que o sol é remédio para mais de 200 doenças. Você está movimentando a sua energia. Porque a pessoa sedentária, como que a roda da fortuna dela vai girar se nem a energia no corpo não está circulando? Vocês entendem, gente, como tudo é energia? E o plano energético e o plano físico estão completamente relacionados. Então, quando você movimenta a energia do seu corpo através do exercício físico, você está movimentando a energia também da sua vida, sabe? Então, é necessário, tá? É necessário. Se você está começando um negócio novo, se você quer começar um empreendimento novo, não fique parado. Se movimente, faça atividade física, porque isso vai movimentar o fluxo de prosperidade da sua vida também. Os grandes empresários, os grandes milionários, eles acordam cedo, geralmente fazem até corrida, 6 horas da manhã, os caras estão lá correndo, né? Primeiro porque circula o sangue, oxigena o cérebro, e empreendedores e grandes empresários, para eles administrarem grandes empresas, grandes negócios, eles precisam de ter o cérebro funcionando, né? Para ter boas ideias, para ter insights, tem que ter oxigênio no cérebro, gente, tem que ter oxigênio circulando no sistema. Então, não tem como a pessoa abandonar o corpo físico dela assim. Tá? Desde o ponto de vista energético, que você vai circular sua prosperidade, como do ponto de vista bioquímico, para o seu cérebro funcionar e você ter boas ideias para você gerenciar
o seu negócio, para você gerenciar o seu trabalho, mesmo que você não seja empresário, mas tudo que você for trabalhar, se você tiver oxigênio circulando no seu sistema nervoso e no seu corpo, você vai trabalhar muito melhor, tá? Então, atividade física é importantíssimo. Já falamos de honrar e agradecer a terra, porque toda a nossa prosperidade vem da terra, desde o alimento que nós comemos, até os materiais que constroem as nossas moradias. Então, temos que agradecer a terra, honrar a terra, temos que cuidar do nosso corpo físico, fazer atividade física. Então, selecione muito bem os alimentos que você vai comer. O ideal da nossa alimentação é comer coisas que vêm direto da terra, tá? De preferência, nada que foi industrializado, nada que tenha corante, conservante, nada que esteja dentro de pacote fechado com data de validade. Porque fruta e verdura, gente, você compra fresco, come, e aquilo é adequado para o seu organismo, né? Então, procure alimentação saudável. Tá? Isso vai fazer com que o seu corpo funcione melhor, tenha mais saúde e tenha mais capacidade cerebral para trabalhar também. Sem contar que a contabilidade cósmica vai estar vendo que você está cuidando do seu primeiro bem material e o seu principal bem material, que é o seu corpo físico, né? O seu corpo físico é o patrimônio físico mais importante que você tem, porque sem o seu corpo físico e sem a sua saúde, não adianta ter uma fortuna no banco, né? Se a pessoa está no hospital, o que adianta? Então, cuide do seu patrimônio principal, que é o seu corpo físico e a sua saúde. Principalmente tomando bastante água também, tá, gente? Nosso corpo físico, ele é mais de 70% de água. Então, o nosso principal alimento é a água. O nosso próximo ponto que vamos falar aqui, gente, é gratidão, tá? O agradecimento e a prosperidade. Quem viu as imagens que eu divulguei a nossa live de hoje, eu estava ali com uma planta. Aquela planta é uma planta sagrada, é a planta mensageira que entrega os nossos agradecimentos e as nossas orações. É por isso que eu usei a imagem daquela planta, que eu mesmo plantei e cuidei, eu mesmo semeei, para divulgar essa nossa jornada aqui, dessa live de hoje. Então, gente, é muito importante a gente agradecer. Quando a gente agradece, a gente está abrindo uma porta de prosperidade. Porque, pensa bem, né? Imagina que você trabalhe lá na contabilidade divina e cósmica, né? A pessoa está agradecendo, né? O que a contabilidade cósmica vai pensar? Poxa vida, olha só como essa pessoa está aberta para receber mais, né? Porque tudo que ela tem, ela agradece. Então, gente, é um fluxo, sabe? Quanto mais a gente agradece, mais motivos o universo nos dá para a gente agradecer. Existe um exercício, né, que é muito importante de se fazer, sabe? É você ter um caderno, um caderninho pequeno, e você ali agradecer tudo de bom que você já recebeu na sua vida. Sabe, agradecer, eu agradeço que eu tenho mãe, eu agradeço que eu tenho pai, eu agradeço meus ancestrais, eu agradeço que eu tenho casa, eu agradeço que eu tenho roupas, eu agradeço que eu tenho um lar para morar, eu agradeço que eu tenho marido, que eu tenho filhas, eu agradeço que eu tenho minha irmã, meu irmão, eu agradeço o trabalho que eu tenho, eu agradeço que eu fui para a escola, que eu me formei, que eu fiz faculdade. Agradeça tudo por escrito nesse caderno, tá? Você escreve a lápis e vai agradecendo tudo que você lembrar. E aí vai chegar uma hora que você, poxa, acho que agora eu já agradeci tudo aqui por escrito. E aí você começa a ter o hábito de todas as noites agradecer pelo menos 3 coisas que aconteceram no seu dia. Mesmo que sejam coisas simples. Mesmo assim, eu agradeço que eu tenho saúde. Eu agradeço que hoje eu fui para a escola. Eu agradeço que hoje que eu fiz almoço. Eu agradeço que hoje eu fiz faxina. Eu agradeço que hoje eu fui trabalhar. Eu agradeço que hoje eu fui para academia e fiz musculação, natação, capoeira, balé e dança do ventre. Sei lá, qualquer coisa, gente. É muito importante esse hábito de agradecer. Então, assim, eu super recomendo, se você nunca fez esse exercício, de ter essa caderneta e de agradecer tudo mesmo. Eu agradeço que eu tenho perna, que eu tenho braço, que eu tenho olho, que eu tenho estômago, que eu tenho rim, que eu tenho fígado. Agradece tudo que você lembrar por escrito nesse caderno. E depois você mantém diariamente, antes de dormir, agradecendo no mínimo 3 coisas boas que aconteceram na sua vida. E quando a gente faz isso, a gente vê que a gente recebe muito da vida, que a gente recebe muito do universo. E aí realmente vai brotar uma gratidão verdadeira e sincera de dentro do seu coração. Porque depois que você encher um caderno dessa grossura, cheio de coisa para agradecer, não tem como você não agradecer, porque você vai ver que você tem muito a agradecer. E quanto mais a gente agradece, mais a gente dá motivos para o universo nos mandar mais prosperidade ainda para a gente agradecer. Então isso é muito importante mesmo. Aqui em casa a gente já fez esse exercício e foi super legal, assim, foi super legal. E nós ficamos, depois que a gente encheu o nosso caderno, a gente ficou 1 ano. A gente fez até um pote do agradecimento, um pote de plástico assim grande. Cada um da família escrevia 3 coisas no papel, né? A gente agradecia falando e também escrevia nesse pote.
E aí, no final do ano, assim, a gente celebrou um pote da gratidão cheio de agradecimentos ali por escrito. Foi muito legal, muito bacana. Bom, já falamos também de trabalhar com o nosso propósito de vida, tá, gente? Então, isso é bem importante. Quem chegou atrasado, pega o exercício para descobrir a missão de vida, que foi o primeiro exercício que eu passei aqui na live. E é bem importante a gente poder trabalhar com a nossa missão de vida, porque quando a gente trabalha com a nossa missão de vida, a gente está colocando os nossos dons e talentos a serviço da humanidade. A gente está usando o que a gente tem de melhor para deixar o mundo melhor. Então é muito importante, quem puder trabalhar com a sua missão de vida, olha, vai estar dando um passo muito importante para você, para sua prosperidade e para a humanidade também. Então no início da live eu falei um exercício para descobrir a missão de vida, tá? Que eu aprendi com o Dr. Lair Ribeiro. O nosso próximo item, gente, ele está mais ligado com a física quântica, que seria programar o dia para a prosperidade. Né? Então você acorda, toma meio litro d'água, porque é importantíssimo acordar e tomar meio litro de água, né? Aí você toma um café da manhã bem saudável, com o seu suco verde, com o seu cacau medicinal, com frutas, uma alimentação bem saudável, aí você vai trabalhar, e quando, ou antes de você sair de casa, ou quando você entra no seu escritório, se programe para a prosperidade, né? Faça uma respiração, uma concentração, e mentalize o seguinte, que vocês, eu estou aqui, né, vamos supor, quando eu cheguei aqui no meu escritório para trabalhar de manhã cedo, então eu vou respirar fundo, e vou mentalizar, vou concentrar que eu estou colocando os meus dons e talentos a serviço da humanidade. E que as pessoas que estão precisando das minhas habilidades para ter uma vida melhor, que essas pessoas cheguem até mim. E aí você se programa para você ter prosperidade, mas que você vai ter essa prosperidade porque você também está deixando a humanidade melhor através dos seus dons e talentos. Né? Porque eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, você tem habilidades, capacidades, dons e talentos maravilhosos que podem ajudar muitas pessoas. Então, o grande segredo, o grande mistério é colocar toda essa potência sua que você tem dentro de você a serviço da humanidade, a serviço de deixar o mundo melhor. E encontrar uma forma de que as pessoas que estão precisando dos seus talentos para ficarem melhores na vida delas, que essas pessoas encontrem você. Então, isso é o mundo perfeito, né, gente? Já pensou que maravilha? E é possível, gente, e é possível. Eu te digo porque eu trabalho com a minha missão de vida, então eu faço o que eu amo, eu faço o que eu sei fazer, eu faço o que eu nasci para fazer, e graças a Deus tenho um sustento, tenho uma prosperidade super necessária para que eu tenha liberdade financeira, né, e tranquilidade financeira. Então, a gente não precisa ter muito sobrando também, né, porque se tem muito sobrando para alguém, nessa contabilidade pode ser que esteja faltando para alguém, mas existe prosperidade para todos. Né? E quando a humanidade encontrar esse equilíbrio, vai ser maravilhoso. A vida, ela é próspera. A natureza, ela é próspera, tá? Se você começa a observar as plantas para você ver o que é o fluxo da prosperidade. Então, também, quando a gente está conectado com a natureza e a gente observa como a natureza funciona, a gente vai vendo que a vida é próspera, que a natureza é próspera. Então, se a gente entra nesse fluxo de prosperidade, esse fluxo vai girando. Então, assim, se você vê uma árvore florida, a natureza e a vida não economizam flores para uma árvore, porque tem flores de sobra, né? E as flores, elas são, assim, elas representam essa prosperidade das plantas, né? Você planta um pé de fruta. Gente, eu sei porque eu planto, tá? Lá no nosso sítio, eu planto frutas, planto verduras e tudo mais. Gente, uma família não dá conta de comer as frutas de uma árvore frutífera. Sabe, eu tenho que ficar arrumando gente para comer pinhão, para comer abacate, para comer pêssego, para comer amora. Meu pé de amora, que foi onde eu fiz um agradecimento para a Mãe Natureza, para a Mãe Terra, num pé de amora, embaixo de uma árvore de amora. Gente, esse pé de amora, ele produzia tanta amora, que eu tinha que chamar meus vizinhos com balde. Cada vizinho tinha que levar no mínimo 2 baldes, para poder dar conta de comer aquela quantidade de amora. Então, assim, a natureza, ela já é farta por natureza, né? E aí, como eu também tenho essa coisa de honrar e agradecer a natureza, aí, gente, multiplica. Sabe, tem que arrumar gente para comer berinjela, para comer de tudo, porque a natureza, ela é próspera. Tudo que você planta e a natureza funcionando sozinha, ela é próspera. Minha família não dá conta de comer, como eu falei, não dá conta de comer todas as frutas que as árvores produzem. E isso ali está representando a prosperidade da vida, gente. A natureza é próspera e a vida é próspera. Sempre tem sobrando para compartilhar com os outros. Então, se a gente observar a natureza, isso vai ficar muito claro. Isso vai ficar muito claro. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é uma grande peça de quebra-cabeça, que se a gente pegar todos esses itens que nós estamos falando aqui, isso vai se construindo um fluxo de prosperidade
que você vai ver o resultado, tá? Se você fizer tudo isso que eu tô apresentando aqui, isso dá resultado, gente. Eu digo para vocês, eu vejo por mim, né? Eu vejo resultados, assim, reais mesmo e concretos. Bem, um outro item aqui que é fundamental para a prosperidade é nós estarmos em harmonia com as nossas origens, estarmos em harmonia com o nosso pai, com a nossa mãe e com os nossos ancestrais. Então, assim, pessoa que recebeu herança, é muito importante, gente, se você recebeu herança, você honrar e agradecer esses ancestrais que te deixaram, sabe? O fruto do trabalho deles ficou para você. Você já parou para agradecer todas as gotas de suor que esses ancestrais derramaram para que hoje você tivesse recebido de presente um imóvel, um dinheiro, ou um terreno, ou o que quer que seja, gente? Sabe, é muito importante. Então, se você nunca agradeceu os seus ancestrais, os seus pais, pelas heranças que você recebeu, faça isso agora. E depois, amanhã, com mais tempo, realmente pare, assim, com bastante carinho para agradecer cada gota de suor que os seus ancestrais derramaram para poderem te deixar o fruto do trabalho deles para você. Isso é muito importante. Muito importante. Principalmente ao saber que tem pessoas que nunca ganharam nem um grão de arroz e nem um litro de leite de um pai ou de uma mãe. Né? Se você já parou para pensar isso? Que tem pessoas que não ganharam nada, nada, nada. Nunca tiveram um colo de um pai ou de uma mãe, nunca tiveram um cuidado, a proteção, e nem alimentos receberam dos pais. Então, assim, quem recebeu, gente, agradeça. Agradeça porque, assim, é uma bênção, é uma dádiva, é também um merecimento e um crédito espiritual, né, receber, assim, heranças. Eu acredito que nada é por acaso e nada vem totalmente de graça, né? Eu acredito que quem recebeu teve méritos, tá? Mas quem recebeu também é importante que agradeça, tá? É muito importante. E é muito importante, gente, estar em harmonia com os nossos ancestrais. Então, assim, tem pessoas que não conseguem prosperar porque elas não estão em harmonia com seu pai, com a sua mãe ou com os seus ancestrais. Porque, assim, a nossa origem da vida é o nosso pai e a nossa mãe. E os nossos ancestrais que vieram antes do pai e da mãe. Então, se aconteceu algum problema, algum conflito familiar, que ainda não é possível você estar em harmonia com o seu pai e sua mãe, dê você o primeiro passo para esse entendimento. Dê você o primeiro passo para esse perdão. Seja para você pedir perdão, ou seja para você perdoar seu pai e sua mãe. É importante, gente, nós termos em mente que os nossos pais, eles sempre fazem o melhor que eles podem por nós, tá? Por mais difícil que tenha sido, por mais complicado que tenha sido, por mais traumático que tenha sido, tenha a plena certeza que o seu pai fez o melhor que ele pôde e que a sua mãe fez o melhor que ele pôde. Aliás, sua mãe fez o melhor que ela pôde e que os seus ancestrais fizeram o melhor que eles puderam. Se eles não fizeram o melhor, é porque eles não tinham como. É porque eles tinham algum trauma, eles tinham algum bloqueio, eles tinham algum problema muito grande dentro deles, sabe, que impediam eles de fazer melhor. Então, imagina, você que acredita em energia, que acredita em física quântica, né, que acredita na espiritualidade, porque se você não acreditasse nisso, você não estaria aqui, né, porque o pilar do meu trabalho é a energia, é a física quântica, é a espiritualidade. Então, se você está aqui hoje e você tem essa abertura maior para entender, né, tudo isso que compõe o ser humano, né, que não é só um corpo físico, nós temos um corpo energético, um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo emocional. Então, se você que tem essa noção maior do que é um ser humano, cabe a você dar o primeiro passo para esse perdão. Seja para perdoar seu pai, perdoar sua mãe, seja para você pedir perdão para o seu pai, para sua mãe ou para os seus ancestrais. Isso é muito importante, gente. Então, assim, às vezes, a gente quer perdoar, mas não consegue, porque foi muito dolorido. Foi muito difícil o que aconteceu. Então, existem algumas terapias integrativas que nos ajudam, tá? Por exemplo, a constelação familiar é algo super legal, sabe? Se você está precisando se harmonizar com seu pai, com a sua mãe, e não está conseguindo, faça uma constelação familiar. Se você não conhece alguém que faça, eu tenho pessoas da minha confiança que fazem à distância a constelação familiar, e você pode fazer combinando tudo por WhatsApp, tá? E essa constelação familiar, ela vai limpar energeticamente, espiritualmente essas relações familiares e vai te ajudar a você a conseguir aquele perdão dentro do seu coração. Porque eu sei como é que é, gente. Eu passei por muito desafio, assim, desafiador na minha vida mesmo, sabe? E eu já fiz toda essa jornada de perdoar e eu sei que existe um momento que a gente já tomou consciência que a gente quer perdoar, mas a gente ainda não está conseguindo, porque aquela ferida do passado, ela foi muito dolorida, tá? Então, existem esses métodos que nos ajudam. A constelação familiar é um deles. Outro método maravilhoso para ajudar a limpar relações familiares energeticamente e espiritualmente é a Temazcal. Temazcal é a origem da sauna que nós temos hoje em dia, tá? Mas a Temazcal, ela não é só uma sauna, apesar de ser também uma sauna. Mas ela é uma cerimônia indígena ancestral
xamânica, que a gente entra em uma tenda, lá dentro é quente, é escuro, geralmente é apertadinho, o local é pequeno, tá? E a gente entra lá, são colocadas pedras incandescentes, as pedras entram vermelhas lá dentro, de tão quentes, porque as pedras ficaram pelo menos ali umas 2 horas no fogo. E aí são colocadas plantas medicinais nessas pedras, tá? Hoje em dia o povo faz de colocar na sauna, né? Mas o povo só coloca hoje em dia como é que fala? Eucalipto, tá? Mas assim, existem várias outras plantas medicinais que são colocadas nessa temazcal, que é essa cerimônia de cura das relações. E são feitos rezos e orações bem específicas lá dentro. E quando você entra, você pode entrar assim, com o seu propósito. Eu quero curar minha relação com meu pai, eu quero curar minha relação com a minha mãe, eu quero que meus ancestrais sejam abençoados, eu quero curar minha relação com os meus irmãos, ou eu quero curar minha relação com, seja lá com quem for. Então, gente, são métodos que dão resultado. Porque a família, ela é sagrada, né? E esses conflitos familiares, eles bloqueiam a prosperidade. E os conflitos familiares podem trazer problemas de saúde graves, entendeu? Porque uma pessoa que está com agonia, que está com angústia, que está com raiva dentro dela, aquilo se transforma em problema de saúde, aquilo se transforma em doença, né? Então, prosperidade é o de menos, né? Quando a pessoa está com aquelas emoções negativas dentro dela, né? Aquilo vai virar doença se a pessoa não der um jeito de perdoar, se a pessoa não der um jeito de limpar o coração, tá? Aquilo vira problema de saúde. Então, eu super recomendo para quem está com algum problema, algum conflito familiar, fazer temazcal, tá? E fazer constelação familiar. Se você não sabe onde fazer isso na sua cidade, me pergunta no WhatsApp, porque eu conheço pessoas que fazem essas terapias em vários lugares do Brasil. E se eu não tiver algum aí na sua cidade ou no seu estado, eu tenho como conseguir no grupo que eu faço parte de vários terapeutas que trabalham com essas terapias. Um dos principais pilares da prosperidade é estar em harmonia com o seu pai e com a sua mãe. Então, e um dos grandes pilares da saúde física e da saúde emocional também. Então, gente, resolva os conflitos familiares, dê o primeiro passo, tá? Existem outros métodos ainda mais aprofundados para curar relações familiares. Existem cerimônias indígenas, cerimônias xamânicas, que você pede uma cerimônia para que seja rezado a cura das relações da sua família. Aí é mais profundo ainda. E se você quer solicitar uma cerimônia dessa, me pergunta que eu te indico as lideranças espirituais que fazem isso, tá? É uma cerimônia de meia-lua que se chama. Eu já solicitei para minha família, tá? E o resultado é admirável. É admirável, viu? Gente, existe cerimônia e oração para curar qualquer coisa, viu? E tem recurso natural para tudo, viu, gente? Tem recurso natural para tudo. E assim, espiritualidade, emocional, corpo físico, gente, tá tudo interligado. Tá tudo interligado, né? Nós estamos aqui falando de prosperidade, mas tudo isso afeta diretamente a saúde física e emocional também. E falando em ancestrais, existem muitas pessoas que podem estar com a prosperidade bloqueada, porque os ancestrais lá atrás tiveram alguma crença limitante de escassez. E essas crenças limitantes, elas são passadas de geração para geração. Até que alguém, em alguma geração, pare para curar aquilo na linhagem familiar. Tá? E uma forma muito bacana de se curar crenças limitantes de escassez daquela linhagem familiar é a constelação familiar também. Tá? Nem sempre a cura vem imediata, mas quando você faz uma sessão de constelação familiar, você já está limpando energeticamente e espiritualmente para que a cura chegue. Tá? Existem outras cerimônias mais avançadas também. Existe uma cerimônia chamada Dança do Sol, que aí é uma cerimônia que envolve 4 dias de jejum, tá? Em que você fica dançando no sol ou na chuva, enfim, é o dia inteiro praticamente. Você fica participando dessa cerimônia, que é uma dança durante o dia, e as pessoas vão lá, né, para curar as suas gerações familiares. Existem outras coisas que acontecem nessa cerimônia de dança do sol, né? Tem homens que vão lá para agradecer por suas ancestrais femininas, para agradecer o útero da sua mãe e das suas ancestrais femininas que deram a vida para esse homem, né? Porque nós mulheres, nós sangramos todos os meses. Então, isso é uma espécie de um sacrifício que nós mulheres ofertamos para que a vida na Terra possa acontecer. Então, tem homens que vão nessa cerimônia e dedicam esse seu jejum de 4 dias para agradecer o útero da sua mãe. Tem homens e mulheres que vão e fazem esse jejum de 4 dias como, assim, uma oferenda para curar os seus ancestrais, dos seus problemas, né, dos problemas dos ancestrais, dos antepassados. Então, isso é bem interessante, é mais avançado, né, porque daí você tem que estar disposto a fazer 4 dias de jejum. Eu já fiz essa cerimônia, então é possível. No início parece ser meio impossível, né, ficar 4 dias em pé no sol dançando, sem comer nada, e sem nem mesmo tomar água, mas é impressionante, gente, é impressionante, porque é um trabalho espiritual muito forte, né, eu fiquei impressionada, pretendo voltar, pretendo ir mais vezes.
porque há um momento ali, né, que o jejum, ele expande a nossa consciência também, e com essa consciência expandida, você consegue escutar as mensagens da espiritualidade, e me mostrou, assim, tudo que estava sendo curado dos meus ancestrais, pelo fato de eu ter ido lá nessa cerimônia e feito 4 dias de jejum, né, então, assim, vale muito a pena, se a gente tem um pouquinho de coragem, né, e no caso, tem um médico que acompanha essa cerimônia também, porque é um jejum prolongado, então existe um bom senso dentro de tudo isso, tá, gente? Mas, assim, super recomendo, tá? Então eu tô aqui apresentando para vocês métodos que deram certo para mim. E não só para mim, mas para bilhões de pessoas, né? Porque essas cerimônias ancestrais, elas acontecem, gente, ó, há milhões de anos. E se até hoje está dando ibope, pessoas estão indo, estão tendo resultados, e você vai lá e você vê 100 pessoas fazendo isso todo ano, é porque dá resultado, né? Ninguém vai ficar fazendo coisa que não dá resultado, certo? Eu, pelo menos, eu trabalho em cima de resultado. Tudo que eu faço, eu saio dali e tenho que ver, deu resultado? Qual é o resultado que isso está me dando? A pequeno, a curto, médio e longo prazo, né? Então, não sei se é porque eu vim do esporte, né? Eu jogava vôlei, fui de seleção de vôlei. Então, você tem que fazer o que dá resultado. Opa, o time tá ganhando, a jogada tá dando certo, beleza, continua, né? Começou a perder, começou a não dar resultado, muda de tática. Porque aquela lá não estava dando certo. Então, tudo que eu tô mostrando para vocês aqui são coisas que eu vivi e que deram resultados para mim. A espiritualidade, gente, ela é muito importante na nossa prosperidade, né? É muito importante a gente ter todos os dias um momento de conexão espiritual, um momento de agradecer, um momento de fé, independente da sua fé, da sua religião. O importante é a gente estar, assim, conectados, né? E sabermos que a prosperidade, ela é algo que se manifesta no plano material, ela é algo que se manifesta no plano físico, tá? Mas nós não somos seres materiais e físicos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material aqui na Terra. Então é importante que a gente tenha essa noção, né? Que existe um invisível que molda esse nosso visível. Então, é importante a gente cuidar do campo energético e cuidar do campo espiritual. Então, eu gosto muito da natureza, né, gente? É por isso que eu trabalho com naturopatia. Então, Deus criou as plantas. E as plantas, elas são remédio para a nossa saúde. As flores, que também vêm das plantas, mas a parte das flores, elas geralmente são o remédio para o nosso emocional, né? E das flores são feitas os florais, que são remédios para o nosso emocional. Só que as plantas, além de trabalharem o nosso corpo físico com a fitoterapia, e além de trabalharem o nosso emocional com os florais, as plantas, elas podem também nos ajudar no nosso corpo energético e no nosso corpo espiritual. Então, como que isso funciona? Funciona através dos banhos fitoterápicos, né? Que é quando você faz um chá concentrado de determinada planta, e depois do seu banho de higiene pessoal, você leva aquela jarra de chá e você banha o seu corpo. Tem pessoas que preferem banhar do pescoço para baixo, tem pessoas que preferem já tomar aquele banho de chá desde a cabeça, tá? Eu gosto de trabalhar com uma planta de cada vez, pra gente se conectar e sentir o efeito de cada planta, sabe? Esses banhos de plantas, né, que eu chamo de banho fitoterápico, eles ajudam a manter o nosso campo energético limpo e numa frequência mais elevada, tá? Então, assim, Deus criou as plantas e é nítido que a farmácia da natureza, que foi criada por Deus, ela é maravilhosa, tá? Então, por exemplo, um dia que a pessoa não está se sentindo bem, nossa, você toma aquele banho, depois você toma um banho de plantas, você sente um alívio, você sente um frescor, você sente, assim, que você ficou melhor, né? Então, é importante a gente manter um padrão vibratório elevado para que a gente atraia também a prosperidade, né? Então, eu uso muito banhos de plantas e recomendo. Então, é muito importante que as pessoas tenham em casa, né? Mesmo que você mora em apartamento, tem ali alguns vasinhos de plantas, porque tem algumas plantas que elas são tão importantes para a gente ter no nosso dia a dia, que, por exemplo, olha, manjericão, alecrim, hortelã, rosa branca, gente, são plantas que ajudam em tudo. Ajudam em tudo. Você coloca como tempero ali na comida, aquilo vai ser remédio para o seu corpo físico. Você faz um chazinho a hora que você não tá legal, toma, nossa, você já se sente melhor. Tá sentindo aquele peso no corpo, aquele negócio esquisito? Faz um chá concentrado e joga em você que você vai ver a diferença, tá? Então, eu gosto muito dos banhos de planta, porque nitidamente eles me ajudam muito, tá? E eu receito sempre para os meus clientes, e é geral, né? Todo mundo que faz fala, meu Deus, eu devia ter feito isso antes. Então, banho de planta, assim, 2 vezes por semana é o ideal, tá? Então, tem as plantas que fazem essa limpeza do campo energético para a gente manter um melhor padrão energético vibratório, e tem o banho de planta de prosperidade mesmo, tá? Mas eu acho importante as pessoas ficarem ali pelo menos um mês, fazendo 2 vezes por semana os banhos de plantas que vão dar aquela limpeza energética e espiritual para depois entrar com o banho de prosperidade, tá? A receita do banho de prosperidade e também dos banhos de limpeza e manutenção energética, eu vou colocar para vocês por escrito no PDF, tá, gente? Porque a gente tem ainda bastante coisa para falar aqui, então só para não entrar em detalhes das receitas dos banhos,
Mas esses banhos são ótimos e dão um resultado imediato e também a médio e longo prazo. Outra coisa muito legal para você fazer na sua casa e no seu local de trabalho, se for possível, é defumar. Sabe, gente, porque o ambiente, ele vai captando energias ruins. Então, às vezes, alguém brigou, alguém ficou falando coisas ruins, fazendo fofoca, deu algum problema, deu alguma confusão, aquela energia ruim, ela vai ficando impregnada no local, tá? E como que aquele escritório vai prosperar, como que aquele lar vai prosperar se tem energias ruins impregnadas? É difícil, né, gente? Então, a defumação, ela é muito legal, sabe? É muito legal que você defume sua casa aí de vez em quando, tá? Então, eu gosto do bastão de sálvia, do palo santo, do bastão de cedro americano. Se você consegue incensos que são realmente naturais e que são 100% plantas, você pode fazer essa defumação também com incenso, mas tem que ser planta, né, gente? Porque Deus criou as plantas, então a gente tem que usar o que é natural. Então, aquela energia de brigas, de fofoca, de conflitos, de problemas, ela precisa ser limpa do ambiente, e a defumação é muito boa para isso. E depois que você defumar o ambiente, você se defuma também, tá? E sempre que você for defumar o ambiente, você já deixa seu banho de planta preparado, que aí você defuma o ambiente, se defuma e depois toma aquele banho de plantas, tá? Isso é muito importante. Vamos ver o que mais aqui. Os arquétipos dos animais. Então, assim, os indígenas já usavam arquétipos dos animais desde que o mundo é mundo. Depois veio o Jung, né, que é um terapeuta muito famoso aí da psicologia, ele pesquisou sobre isso e ele viu como esses arquétipos atuam de maneira impactante na psique humana. Hoje em dia, aqui no Brasil, o professor Hélio Couto, ele fala muito dos arquétipos dos animais. Então, é legal, né, que você tenha no seu ambiente de trabalho imagens com esses arquétipos de animais que influenciam a nossa psique humana de maneira positiva, sabe? Para que a gente tenha perspicácia para trabalhar, mais vontade, mais ânimo, né, mais visão de conjunto. Então, a coruja, ela vê o que os outros não conseguem ver. A coruja, ela traz o arquétipo da sabedoria. Os cavalos, eles trazem poder, coragem, confiança, força, conexão espiritual. O lobo, ele é o arquétipo da liderança, do mestre, do professor, da sabedoria. Os felinos, felino, ele não perde presa, né, gente? Porque o felino, ele tem uma perspicácia. Antes dele agir, ele estuda a presa, ele observa, ele arma toda uma estratégia. E aí, quando ele vai, a presa é dele, é garantida, porque ele planejou muito bem o que ele ia fazer. Então, essa perspicácia, essa ação certeira, né, esse planejamento dos felinos é muito importante para a nossa prosperidade. Antigamente, a prosperidade, ela vinha da caça. O nosso trabalho, antigamente, era caçar ou colher frutos na natureza. Antes da sociedade se organizar desse jeito, a caça era a nossa prosperidade, né? Então, essa perspicácia dos felinos, ela traz bastante esse ensinamento para nós de planejar a nossa caçada. O nosso trabalho diário, ele é uma caçada, né? A gente vai trabalhar, é como se a gente estivesse indo caçar. E então, esse planejamento, essa perspicácia, né? Essa observação, essa ação certeira. Então, é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos, porque isso vai abrindo a nossa mente. Existem alguns cristais que também são muito bons para prosperidade, tá? O cristal pirita e o citrino, eles são bem famosos para prosperidade. Lembrando que as pedras são seres vivos, tá? Então, se você conseguir cristais, ou se você já tem cristais na sua casa, ou se você pretende ter cristais, quando você for usar os cristais, lembre sempre de honrar, de agradecer, de pedir permissão, de pedir ajuda deles, porque eles são seres vivos, gente, tá? Muito mais vivos do que você possa imaginar. Então, tudo na natureza, não é só ir lá e pegar, sabe? Eu tenho dinheiro, vou lá e compro um cristal. Tudo bem, você comprou o cristal, agora ele é seu, mas assim, é um ser vivo que está na sua casa, né? Então, é importante que, de vez em quando, você deixe esses cristais na terra, você, quando estiver chovendo, deixa eles lá tomando um banho de chuva, pegando um solzinho, né, delicadamente, porque os cristais, eles nascem dentro da terra, então eles são mais acostumados com um ambiente escuro. Escangalhar, assim, os cristais no sol, pode ser um pouco forçado para eles. Mas assim, sabe, cuidar, energizar, limpar na natureza e honrando, agradecendo sempre. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Frequências sonoras, né? Então, os hindus, eles trabalham muito com as frequências sonoras. Se você gosta de mantras, existe mantras da prosperidade, que são relacionados ao Ganesha, que é o removedor dos obstáculos, e Lakshmi, que também é relacionada à prosperidade. Então, lembrando que os sons, eles têm um poder muito forte nas nossas células, na nossa psique. Então, quando a gente trabalha com sons que estimulam a nossa psique de maneira positiva,
isso também ajuda. Não adianta só ficar lá escutando mantra, né, gente? A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Mas se a gente puder fazer isso com uma harmonia, com uma vibração mais elevada, ajuda bastante. Recentemente nós fizemos aqui uma live falando sobre a importância da sexualidade para a saúde, tá? Então a sexualidade, ela também está muito ligada à prosperidade. Então é importante para a prosperidade que se tenha uma sexualidade saudável e uma sexualidade ativa, tá? Então não vamos entrar nesse tema hoje, porque nós já dedicamos uma live inteirinha sobre isso. Então se você ainda não assistiu a live sobre sexualidade saudável, vá no meu canal YouTube, Nayana Bregolato, e lá tem essa live, tá bem? Outro assunto que realmente pode bloquear muito a prosperidade são as crenças limitantes, tá? E para esse assunto de crenças limitantes, nós já fizemos também uma live, alguns dias atrás, que eu ensinei um método super eficaz, tá? Para você mapear suas crenças limitantes, para você entender de onde nasceram essas crenças limitantes. Geralmente essas crenças vêm dos nossos traumas, especialmente os traumas da infância. Claro que traumas na vida adulta também vão deixar marcas e crenças limitantes. Mas nesse exercício, chamado a roda de cura da vida, tá? É onde eu ensino a gente a se libertar dessas crenças limitantes, se libertar desses traumas. E é um exercício que só você pode fazer por você mesmo. Então, se você não viu essa live, super recomendo que você assista e que você faça o exercício, porque isso muda muito a nossa vida. Pessoal, eu acho que de naturopatia eu já falei bastante hoje, né? Nós começamos às 20h20, já são 21h36. Então eu já passei aqui dicas maravilhosas, te passei aqui informações que podem mudar completamente a sua vida, a sua saúde e a sua prosperidade financeira, com certeza. Se você fizer tudo isso que eu ensinei, sua vida vai mudar muito, muito para melhor. Mas, como eu trabalho com a naturopatia e trabalho também com a emissão de frequências quânticas, eu gostaria de mostrar para vocês aqui como essas frequências quânticas também podem melhorar muito a sua prosperidade, tá? Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês aqui agora, tá, alguns depoimentos das pessoas que fizeram tudo isso que eu ensinei aqui nessa live e das pessoas que receberam as frequências quânticas para a prosperidade que eu faço no meu tratamento, que eu junto, né, a emissão quântica junto com a naturopatia. Então, eu quero pedir para o pessoal da minha equipe aqui mostrar os depoimentos de prosperidade que eu já recebi com as pessoas que seguiram todas essas informações aqui e as pessoas que também juntamente estavam recebendo as frequências quânticas. Então, gente, para você ver que tudo isso funcionou para mim e funcionou para as pessoas que acreditaram nesses métodos. Isso é muito legal. Então, vamos para os nossos depoimentos, pessoal, vamos lá? E para mim, gente, nossa, quando eu recebo esses depoimentos, vocês não sabem a minha emoção e a minha alegria, gente, porque é tão legal, sabe? A gente cumprir nossa missão e ver que estamos realmente ajudando pessoas. Vamos lá, vou pôr até meu óculos aqui, porque os depoimentos estão meio pequenininhos aqui na minha tela. Vamos lá. Nayana, bom dia. Está sendo muito incrível as concretizações nesse ano de 2025 em relação ao quântico. Sou cliente há alguns anos com muita satisfação em resultados. Entretanto, o que aconteceu nesse último mês de emissão poderia eu classificar como verdadeiras mágicas em nossas vidas e em nossas empresas. Gratidão, Nayana. Gratidão pela amorosidade e entrega a mim como cliente nessa ferramenta de bênçãos, o Quantic. Gente, olha só que legal. É muito emocionante. Bom dia, vocês não imaginam a diferença na empresa depois das emissões. Chuva de bênçãos. Vamos renovar ao final dos 60 dias. Gratidão. E aí eu respondi para ela, né? Essa pessoa foi a Vânia. O próximo depoimento. Nay, boa tarde. Olha, tudo bem que o documento estava em cima da mesa de quem poderia dar essa assinatura, mas que tem o dedo do Quantic, que tem sim. Vou te mantendo informado ao longo dos meses. Isso era uma empresa que precisava de uma liberação de um documento, que o negócio estava meio enrolado, e aí a gente fez as frequências e de repente ela conseguiu que o documento fosse assinado. Aqui, a Dei. Quero que coloque meu depoimento. Eu sou muito fã e grata ao Anderson e à Nayana. A Caixa melhorou inúmeros problemas da minha saúde. O Quantic foi maravilhoso, um grande problema em 15 dias após contratado. Que Deus abençoe vocês infinitamente. Olha que impressionante, você iniciou o Quantic ontem e hoje eu tenho 3 clientes de atendimentos. Que incrível, né, gente? Já paguei o Quantic e ainda sou em menos de 24 horas. E aí a pessoa tava lá rindo. Claro, né, gente, que esses milagres, assim, rápidos, não acontecem com todo mundo, tá, gente? Mas eu estou sempre recebendo depoimentos e é incrível, né? Tem pessoas que conseguem resultados mais fácil, mais rápido, porque elas também fazem melhor a parte delas, né? Que tudo aquilo que eu receito de naturopatia vai ajudar a pessoa a alcançar os objetivos mais rápido. Então é importante que as pessoas façam também a sua parte, né? Que aí tudo acontece mais rápido.
Fiz o Quantic de prosperidade e olha, está dando certo. Ganhei uns 800 mil reais em criptomoedas, fiz um curso, tenho 400 alunos, lotado a turma. Aí eu respondi, que maravilha, Paulo, fico muito feliz. Então, que maravilha, né, gente? Vamos lá. Oi, Nayana, vim dar o feedback que as coisas melhoraram muito. Pedi mais foco no campo profissional, tranquilidade para trabalhar, mudou praticamente toda a diretoria da empresa. Um gerente que era meu par de trabalho e não nos dávamos bem, conseguiu outra oportunidade de trabalho e saiu. Acabei sendo promovida, fazendo a gestão da área dele. O clima da sala é nítido que está mais leve. Estou mais tranquila também. Fazendo acupuntura também tem ajudado. Então, olha que legal. A pessoa pediu um Quantic para prosperidade e a pessoa que ela não se dava bem encontrou um trabalho melhor, ela foi promovida e todo mundo ficou melhor, né, gente? É incrível. O universo, ele tem, assim, possibilidades que a gente nem imagina. Bom dia, Nayana. Segue um relato sobre a experiência com o Quantic. No início, minha esposa Vitória me apresentou o tratamento e eu fiquei um pouco resistente. Após alguma pesquisa e muita conversa, decidimos realizar uma experiência e iniciar o tratamento. Ficamos maravilhados com a quantidade de transformações que tivemos no campo mental, emocional, espiritual e físico. Muita coisa antiga veio à tona, como se num processo de limpeza e cura. O Quantic, percebemos, acelera esse processo. Às vezes, isto é inicialmente difícil, mas compensador logo em seguida. É como se muitas travas e bloqueios de sua vida são trabalhados e as coisas começam a fluir melhor. Um ponto importante. Como eu e minha esposa somos sensitivos a energias externas, nós sempre lutamos para nos manter energeticamente bem. Eram altos e baixos constantes, crises e sofrimentos por conta de questões espirituais. Com o Quantic, isso melhorou demais. Posso dizer que agora sei o que é viver mais em paz. Problemas e desafios aparecem, claro, mas a nossa resposta a tudo isso melhorou muito. Fiz tratamento para minha empresa e melhorou muito o meu relacionamento com os meus clientes. Projetos começaram a aparecer, a equipe começou a trabalhar melhor e as coisas ficaram mais harmônicas, com mais prosperidade fluindo naturalmente. O que é interessante é que abrem-se outras portas, contatos e pessoas. Gostamos tanto das mudanças que decidimos investir e trabalhar com o Quantic. Muita gratidão. Tem sido um ano incrível. Emocionante, né, gente? Nayana, bom dia. Nem combinei contigo antes, mas jatos. Um depósito para emissão para loteria com urgência. A coisa começou a ficar devagarinho quando lembrei. Acabou a emissão mês passado. Foi um ano de paz e tranquilidade. Sem um assalto, nem ameaça e abundância e alegrias. Quero continuar sim. Os dados e as fotos você já tem. Essa era uma cliente que ela tinha uma casa lotérica, que tinham muitos assaltos lá, né? Então por isso que ela falou que no ano da emissão não teve assaltos e aí tudo melhorou. Outro depoimento. Ótimo, muito obrigado. Eu tive uns resultados interessantes com o Quantic que fiz comigo. Fiz em 6 meses uns 370 mil em terapias através de cursos. Mudei de casa, dei uma parte de entrada, vou comprar uma casa linda e enorme, porque o meu foco era prosperidade financeira. Então essa pessoa faturou bastante aí com a emissão quântica de prosperidade. Então, gente, existe tecnologia para tudo, né? Esse equipamento Quantic, ele ajuda muito. E eu gosto de trabalhar com as duas coisas, né, gente? Eu gosto de trabalhar com a naturopatia, que foi tudo aquilo que eu ensinei para vocês no início da live, e gosto de trabalhar com a radiônica, que é essa emissão de frequências à distância através do Quantic Pro. Então, o Quantic, ele é essa tecnologia avançada que emite frequências à distância. Através do nome da pessoa, nome completo civil, foto e data de nascimento, eu coloco essa pessoa nessa máquina e, através dos objetivos da pessoa, a máquina vai selecionar as frequências que vai enviar para essa pessoa. A pessoa pode ter objetivos de saúde, objetivos no emocional, objetivos no relacionamentos, objetivos de harmonia familiar e também objetivos de prosperidade. Então, com base nos objetivos da pessoa, a máquina seleciona as frequências que vai enviar para a pessoa. Hoje eu queria mostrar aqui para vocês as frequências de prosperidade que eu tenho dentro do Quantic para emitir para as pessoas. É claro que existem mais de 110 mil frequências dentro desse equipamento para emitir essas frequências para as pessoas. Hoje nós vamos mostrar a lista, tá, principal das frequências de prosperidade que podem ser enviadas aqui à distância através desse equipamento. Então é muito legal, porque se você coloca em prática tudo isso que eu ensinei aqui, nessa aula de prosperidade, e se você ainda recebe essas frequências de prosperidade, assim, a chance das coisas melhorarem, né, aumenta muito. E é realmente uma tecnologia super avançada, né, mas está aí à nossa disposição. Vocês vão notar, gente, a variedade de coisas, de frequências que podem ser enviadas, tá? Desde, olha só, banho de prosperidade, códigos numéricos Grabovoi, cristais,
vários cristais, frases, né, frases que vão implantando crenças positivas no nosso inconsciente, como Deus está sempre presente, como o dinheiro é bom e faz muito bem, tá? Porque existe muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro e à prosperidade, tá? Que isso foi incutido no nosso cérebro, só que dinheiro é energia, e a energia, ela é necessária para a vida. Então, antigamente, nosso trabalho era a caça. Nós caçávamos para termos nosso sustento. Hoje em dia, a gente trabalha para ter o nosso sustento. Então, seja a caçada ou seja o dinheiro, é tudo fruto do nosso trabalho, e o dinheiro é energia, e energia é fluxo. Então, essas crenças limitantes que foram implantadas no nosso sistema, dizendo que dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, isso não é saudável, tá? Isso não é nem um pouco saudável. A gente poderia fazer uma aula só sobre isso. Mas, só para esclarecer para vocês, que aqui eu coloquei, dentro do trabalho que eu aprendi com o Dr. Lair Ribeiro, das crenças limitantes sobre dinheiro e prosperidade, eu inseri aqui no Quantic tudo isso que eu aprendi com o Dr. Lair Ribeiro, tá? Então, é por isso que aqui a gente tem vários ensinamentos sobre isso, e a gente pode emitir essas frequências também à distância para as pessoas através dessa tecnologia. Tem aqui ensinamentos de vários livros que falam de prosperidade. Podemos passar para a próxima já, João. Nós aqui temos mantras, nós temos várias frases aqui para implantar as crenças positivas. Temos mais banhos fitoterápicos. Pode passar para a próxima, João. Nós temos ensinamentos, ó, de todos esses livros de prosperidade, tá? Então, através dessa máquina, né, dessa tecnologia Quantic, é possível enviar para as pessoas frequências de prosperidade. E enviar para as pessoas os ensinamentos que tem dentro desses livros. Então, gente, isso é bem profundo, né? Vamos passar para o próximo? Ho'oponopono, né, mandalas de prosperidade, mantras de prosperidade. Várias frases, essas frases que reprogramam crenças positivas em relação à prosperidade, gráficos radiestésicos, pode passar para o próximo, mais ensinamentos de livros, mais frases que implantam as crenças positivas relacionadas à prosperidade e a dinheiro. Pode passar para o próximo, João. Mais gráficos radiestésicos e mais crenças positivas, né? O próprio sol, a frequência do sol, né? Porque o sol, ele traz essa prosperidade. Próximo, podemos passar para o próximo, né? Por exemplo, essa do dinheiro é meu amigo, eu aprendi com o Dr. Lair Ribeiro, tá? Plantas de prosperidade, as orquídeas são plantas que nos ajudam na prosperidade, gráficos radiestésicos, os arquétipos dos animais também a gente consegue enviar aqui pelo Quantic, gráficos numéricos Grabovoi, pode passar para o próximo. Então, acho que a gente já deu essa pincelada geral aqui. Então, gente, eu sei que tem muitas pessoas aqui na live que já fazem esse tratamento comigo, que une essa emissão quântica junto com a naturopatia, mas eu sei que tem pessoas que estão aqui que ainda não tiveram essa experiência de passar por esse trabalho que eu realizo. É um tratamento que ele é feito à distância. É muito simples, né? Você me passa os seus objetivos, seja objetivos de melhoras na saúde física, emocional, relacionamentos, objetivos de prosperidade, enfim, você me passa tudo que você quer melhorar na sua vida, eu monto um tratamento de naturopatia para você, e eu monto a emissão quântica através dessa tecnologia que é a tecnologia de radiônica mais avançada do mundo, e essa tecnologia emite para você, então, as frequências que você está precisando para melhorar a sua vida. Então, esse é o meu trabalho, essa é a minha missão de vida, né, juntamente com todo o meu trabalho que eu faço aqui na Caixa Orgânica. Então, esse é o meu trabalho, e agora aqui no final dessa live eu quero mostrar para vocês, se vocês ainda não conhecem, esse tratamento natural que é feito à distância, tá? Essa emissão Quantic, ela sozinha, normalmente, os outros terapeutas, por 3 meses, eles cobram numa faixa de R$600 por 3 meses, tá? Eu gosto de fazer um pacote de 9 meses, porque depois de muitos anos fazendo esse trabalho, a minha conclusão é que 9 meses vai dar mais resultado a médio e longo prazo depois que a frequência acabar, tá? E o meu trabalho, por 9 meses, ele custa R$1.396. Então, só aí, a gente já tem um ganho enorme. Porque se você fosse contratar por R$600, daria 1.800. Então, a gente arredonda ali para 1.396, né, fazendo um pacote. E eu dou todo esse tratamento de naturopatia como um bônus. Então, é super legal, porque você está ganhando tudo que você vai fazer por você mesmo, né? As plantas medicinais, as homeopatias, os florais, os ajustes alimentares, qual é a atividade física mais indicada para você atingir seus objetivos, seja objetivo de saúde ou seja de prosperidade. Enfim, eu vou montar todo um tratamento de naturopatia bem completo para que você melhore e atinja seus objetivos. E esse tratamento de naturopatia, ele é um bônus que eu ofereço, né? Então, por isso que as pessoas costumam ter bastante resultado, que a gente une tecnologia com a naturopatia.
Então, esse trabalho, ele é para todas as pessoas que querem melhorar desde a sua saúde física, emocional, mental, a parte familiar, a parte de relacionamentos, tudo isso vai receber ajuda com esse tratamento. Então, o mais legal, gente, é que eu gosto de trabalhar com a garantia de satisfação, tá? É assim, é bem simples mesmo. Você melhora ou você pode ter o seu dinheiro de volta, tá? Eu acho que eu sou a única pessoa que faz esse tratamento com garantia, porque eu confio plenamente na natureza. E eu confio plenamente nessa harmonização energética, né? Porque nós somos moldados por um invisível energético espiritual. E quando a gente melhora esse padrão energético, com certeza a nossa vida material e a nossa vida física vai melhorar também. Então, quando eu elaboro esse tratamento, você recebe um relatório de todas as frequências que o Quantic vai enviar para você, né? E recebe também um relatório com toda a parte de naturopatia. Então, isso ajuda muito, né? Você a conquistar uma vida melhor, ajuda muito você deixar de sofrer, seja com problemas de saúde, com problemas emocionais, né? Com situação financeira difícil. Isso impacta realmente a sua rotina real, né? Que problemas começam a ser resolvidos. Porque você está sabendo o que você tem que fazer para você melhorar. Você vai, através da naturopatia, aprender o que você tem que fazer por você mesmo para sua vida melhorar. E você vai receber emissões quânticas para te ajudar também a melhorar. Então, o resultado, né, ele acontece. Porque você está sabendo o que você tem que fazer para você melhorar. E você está recebendo uma ajuda de uma tecnologia avançada. Então, e tudo isso, gente, com total garantia de satisfação. Ou seja, você melhora ou eu reembolso o valor que você investiu, tá? Porque eu confio na natureza e eu confio nessa harmonização energética que é feito com esse equipamento, essa tecnologia avançada chamada Quantic. Mas hoje eu tô realmente super animada, super empolgada aqui, tá? E eu quero realmente que muitas pessoas tenham acesso a uma vida melhor. Gente, porque a gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser saudável, a gente nasceu para ser próspero, tá? Então, assim, se você quer dar uma guinada na sua vida, se você realmente tomou a decisão de ter saúde, de ter harmonia emocional, de ter prosperidade, de ter harmonia familiar, de viver uma vida plena, de viver uma vida feliz, eu tenho certeza que a naturopatia pode te ajudar e eu tenho certeza que essa tecnologia quântica pode te ajudar, tá? Então é isso, gente. Se você quer mais saúde, mais felicidade, mais harmonia, mais prosperidade para sua vida, tá? Eu sou uma aliada que você pode contar. Tá? Você pode contar comigo como aliada para você atingir esses seus objetivos, para você se livrar de dores, se livrar de problemas, tá? Que a natureza pode te ajudar a sua vida a melhorar. E a tecnologia quântica também pode ajudar você a melhorar a sua vida. Então, esse é o meu convite final para você transformar a sua própria vida, tomando a decisão, né, de ter a natureza como aliado, a natureza como aliada para melhorar a sua vida e de ter essa tecnologia Quantic também como aliada para melhorar a sua vida. Eu agradeço muito, gente, todos vocês que ficaram aqui até o final, tá? Agradeço muito. Agradeço muito a confiança no meu trabalho. Assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando, sabe, tudo que fez bem para minha vida. E para mim é uma alegria ver mais pessoas felizes, ver mais pessoas prósperas, ver mais pessoas saudáveis, porque essa é a minha missão de vida e eu fico muito, muito feliz em estar aqui. Nós vamos fazer várias outras lives, tá? Se você ainda não está no grupo fechado de WhatsApp, entre no nosso grupo fechado de WhatsApp, porque os avisos das lives vão ser feitos sempre lá dentro, tá? Se você ainda não curtiu o meu canal no YouTube, por favor, me ajude, curte lá, se inscreva. As lives gravadas também ficam lá no meu canal no YouTube. Se você não sabe qual é, me peça o link no WhatsApp, tá bom? E eu vou finalizar a nossa live fazendo a nossa tradicional oração. Vamos rezar hoje pela prosperidade plena de todos que estão aqui presentes. Vamos rezar hoje pela prosperidade plena de todas as nossas famílias. Vamos respirar fundo, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. De novo, inspira pelo nariz, expira pela boca, sente seu corpo, sente a sua respiração, tenta sentir seu coração bater, sinta o ritmo da sua respiração, sinta o ritmo do seu coração, relaxe sua face, como se você estivesse sorrindo. Quando nós relaxamos a face, como que para sorrir, o nosso cérebro lê esse movimento muscular e libera na nossa corrente sanguínea os hormônios do bem-estar. Hoje a nossa oração de prosperidade inicia pelo agradecimento. Honrando e agradecendo os meus ancestrais, eu honro e agradeço meu pai e minha mãe. Eu honro e agradeço a terra por todo o alimento
Eu honro e agradeço tudo que é vivo e que sustenta a minha vida e minha família. Eu honro e agradeço todos os alimentos que nutrem meu corpo e o corpo da minha família. Eu honro e agradeço todos os trabalhadores rurais que plantam, que colhem, que transportam os nossos alimentos. Eu honro e agradeço as pessoas que preparam os nossos alimentos. Eu honro e agradeço todo o alimento que chega na mesa da minha família e rezo para que todos os lares e todas as famílias tenham alimentos e prosperidade. Eu rezo para que todas as pessoas descubram qual é a sua missão de vida e possam trabalhar com a sua missão de vida. Que todos tenham saúde para trabalhar. Que todos possam ofertar seus dons, talentos e habilidades para deixar o mundo melhor, para deixar a humanidade melhor. E que essas pessoas que trabalham com sua missão de vida possam ter saúde, proteção e muita prosperidade plena e abundância financeira em troca do seu serviço. Eu rezo para que todos os corações de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações e de todos os planetas, que todos os corações sejam guiados pelo amor, pela luz, pela harmonia, pela alegria, pela amizade. Que todos os corações encontrem a paz dentro do seu coração e que haja paz dentro das famílias, que haja paz entre as famílias, que haja paz entre as nações e que haja paz entre todos os povos. Que todos tenham a prosperidade, que as pessoas cuidem da natureza, cuidem da Mãe Terra e que todos possam entrar no fluxo de prosperidade natural que existe na natureza. E saiba que você também é da natureza, você é a própria natureza e que se a natureza é próspera, se todos os pés de frutas prosperam, produzindo frutos em abundância, que se você entrar no fluxo natural da natureza, a abundância também vai fluir na sua vida. Para isso é importante que estejamos conectados com as fases da lua, com as estações do ano, pois essa prosperidade, essa abundância da natureza que somos nós e que acontece em nós, ela acontece de acordo com os ciclos da natureza. Então é importante que estejamos afinados com esse fluxo da natureza. Eu desejo toda a prosperidade plena e abundância financeira para todas as famílias. Que todos tenham saúde, amor, alegria, amizade e prosperidade plena para o bem do todo. Eu sou Iaguareté Onça Pintada e assim rezei por todas as nossas relações. Arro, Mitakuye, Oiasim. Que sejamos todos abençoados. Que sejamos todos felizes. A nossa próxima live, nós vamos falar sobre saúde no verão. Agora, no final de dezembro, nós vamos entrar no solstício de verão. Cada estação do ano tem as suas propriedades terapêuticas e tem as suas propriedades espirituais e energéticas. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima live. Eu espero todos vocês aqui para a gente aprender a se conectar melhor com os ciclos da natureza. E isso reflete também diretamente na nossa prosperidade, com certeza. Porque a natureza ela tem o ciclo de prosperidade dela de acordo com as fases da lua e das estações do ano. Então, eu espero você na próxima live. Qualquer dúvida sobre os tratamentos que eu faço à distância, com naturopatia e com emissão quântica à distância, eu estou à disposição no WhatsApp. Uma linda noite para todos vocês. Preste atenção nos seus sonhos. Nós falamos aqui de coisas muito profundas. Nós falamos aqui de coisas bastante profundas mesmo. Então, pode ser que o seu inconsciente queira se comunicar com você através dos seus sonhos. Então, preste sempre bastante atenção nos sonhos. Tenha uma linda noite, uma linda vida. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.